Juan Pablo Cifuentes não era um homem de grandes posses, mas carregava no íntimo uma ambição que transbordava as paredes descascadas de sua pequena morada. Ele acordava todos os dias muito antes do sol reivindicar o horizonte, observando o reflexo pálido da lua sobre os campos que circundavam sua vila, e sentia, com uma certeza quase dolorosa, que o destino lhe reservava algo muito maior do que o suor cotidiano que mal garantia o pão básico na mesa. Juan era a personificação da resiliência silenciosa, o tipo de homem que encontra no olhar sonolento dos filhos a única motivação necessária para ignorar a dor latente em suas costas. Para ele, prover não era apenas uma obrigação financeira ou um papel social. Era uma questão de honra pessoal, uma promessa solene feita a si mesmo de que seu sobrenome seria lembrado não pelas dívidas ou pela escassez, mas pela prosperidade e pela integridade inabalável. A vida de Juan Pablo era moldada pela previsibilidade reconfortante de um cenário de estabilidade. Havia uma beleza melancólica na simplicidade de sua rotina. O cheiro penetrante do café coado por sua esposa nas primeiras horas da manhã, o barulho ritmado dos pés descalços das crianças correndo pelo corredor de madeira e as conversas tranquilas sob o céu estrelado ao final de cada jornada exaustiva. Ele possuía o que muitos chamariam de paz, uma âncora emocional que o prendia ao chão com raízes profundas de afeto. No entanto, em seu foro íntimo, uma voz persistente soprava que a paz sem progresso era apenas uma estagnação disfarçada. Ele olhava para suas próprias mãos calejadas e via nelas o potencial desperdiçado de construir pontes, de erguer impérios e de garantir que seus herdeiros nunca tivessem que enfrentar a escolha cruel entre a educação e a sobrevivência. Essa estabilidade era seu porto seguro, mas também se tornara a gaiola invisível que limitava seus sonhos extraordinários. Tudo mudou repentinamente em uma tarde em que o vento soprava com uma agressividade incomum. Um antigo conhecido, alguém que havia partido anos atrás em busca de fortuna nas terras inóspitas do norte, retornou à vila com histórias de uma oportunidade sem precedentes em uma região remota. Tratava-se de um projeto de grande escala, um desafio monumental que exigia coragem extrema e a disposição incondicional de enfrentar o desconhecido absoluto. A proposta era clara e sedutora. Um contrato que poderia mudar radicalmente a trajetória de 3 gerações da família Cifuentes. Mas o preço era o isolamento severo e o risco constante de enfrentar forças da natureza que nenhum homem comum estava acostumado a domar. Juan sentiu um calafrio percorrer sua espinha, não de medo, mas de um reconhecimento instintivo de que o seu momento de provação havia finalmente chegado. O dilema moral começou a corroer suas noites de sono com uma ferocidade inesperada. De um lado da balança estava a segurança do lar, o abraço caloroso de sua companheira e a oportunidade de ver seus filhos crescerem dia após dia. Do outro, a chance única de se tornar o herói de sua própria linhagem, o homem que rompeu o ciclo histórico da pobreza através de um esforço hercúleo. Ele olhava para as fotografias amareladas na parede e se perguntava se a verdadeira honra vinha da presença física constante ou do sacrifício supremo da ausência em nome de um bem maior. A tensão era palpável entre o que ele tinha a perder e o que sentia a obrigação moral de conquistar. A cada olhar trocado com sua esposa, a culpa de considerar o abandono temporário lutava contra o desejo ardente de oferecer a ela a vida de rainha que ele sempre acreditou que ela merecia. Após dias de um silêncio contemplativo e denso, Juan Pablo tomou sua decisão irremediável.
Ele assinou os documentos com uma mão firme, apertou as mãos daqueles que liderariam a expedição e começou a organizar seus poucos pertences com uma solenidade quase ritualística. No dia da partida, a luz pálida do amanhecer parecia carregar um peso diferente, uma densidade emocional que ele nunca havia experimentado. Ele abraçou sua família com uma força que tentava transmitir desesperadamente tudo o que as palavras não conseguiam articular. Ao cruzar o limiar de sua porta, Juan não tinha como saber que estava selando seu destino de uma forma que nenhum plano humano poderia prever. O tempo, aquele adversário silencioso, invisível e implacável, já havia começado a correr contra ele com uma pressa assustadora. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Juan partiu com a cabeça erguida e o olhar fixo no horizonte, sem ousar olhar para trás, ignorando deliberadamente os sinais de que o céu no limite da visão começava a escurecer de uma maneira sinistra, marcando o início de uma jornada que testaria os limites mais extremos de sua alma e de sua resistência física. As botas de Juan Pablo Cifuentes afundavam pesadamente no solo argiloso e hostil daquela região remota, longe da terra fértil e familiar que ele deixara para trás com o coração apertado. O início dessa nova jornada foi marcado por um frio cortante que parecia atravessar não apenas a pele, mas a própria determinação férrea que ele carregava no peito. O ambiente era um contraste brutal com a luminosidade acolhedora de sua vila. Aqui, as montanhas erguiam-se como gigantes cinzentos e indiferentes aos anseios humanos. Juan enfrentou nos primeiros dias uma exaustão física que nunca havia experimentado antes, uma fadiga que transformava cada passo em uma batalha exaustiva contra a gravidade. Entretanto, a dor nos músculos era secundária, se comparada ao vazio que começava a se instalar em sua alma ao perceber que o silêncio daquelas paragens não trazia a paz do lar, mas sim a inquietante percepção de sua própria insignificância diante da imensidão. À medida que o projeto avançava, surgiam os primeiros conflitos tangíveis que testavam sua paciência e integridade moral. Juan logo percebeu que a burocracia do empreendimento era um labirinto tão traiçoeiro quanto as trilhas que percorria. Seus superiores eram homens de corações endurecidos pelo lucro, que viam os trabalhadores como engrenagens descartáveis em uma máquina de progresso implacável. Ele viu-se cercado por rivais que viam na cooperação uma fraqueza perigosa. Houve momentos em que a própria natureza parecia conspirar abertamente contra ele. Chuvas torrenciais transformavam os canteiros em pântanos intransitáveis, e o vento uivava entre os desfiladeiros como um aviso sombrio que ele insistia em ignorar, focado apenas na recompensa final que justificava seu sofrimento e a ausência do convívio familiar. O isolamento começou a se manifestar de forma progressiva e insidiosa, corroendo as bordas de sua sanidade. Juan Pablo sentia que, a cada quilômetro avançado para o interior daquele território selvagem, o fio invisível que o ligava à sua família se esticava perigosamente. Os risos das crianças deram lugar a pensamentos solitários sob a luz pálida de uma lanterna. Ele tentava manter a conexão viva através de cartas que escrevia compulsivamente, descrevendo os sonhos que pretendia realizar para eles, mas as palavras no papel pareciam insuficientes para preencher o abismo crescente da ausência. A distância tornava-se um isolamento emocional profundo. Ele começava a se sentir como um espectro, observando a própria vida de longe, sem poder tocar ou sentir o calor daqueles que eram sua razão de viver. Apesar de sua cautela habitual, a pressão asfixiante pelo cumprimento de metas impossíveis fez com que Juan começasse a ignorar sinais claros de perigo iminente.
Pequenos erros técnicos foram negligenciados em prol da velocidade e presságios sombrios foram descartados como meras superstições. Ele via rachaduras nas estruturas de contenção e ouvia ruídos estranhos vindos das entranhas da terra durante a noite. Mas o objetivo final, o legado de honra e a promessa de uma vida estável, agia como uma venda sobre seus olhos cansados. Juan acreditava que sua nobreza de espírito serviria como um escudo contra o desastre, ignorando que o tempo e a geologia rudes não possuem compaixão com as ambições humanas, por mais legítimas e puras que sejam. Nas noites de solidão absoluta, Juan recorria às lembranças como se fossem um amuleto sagrado para manter a esperança acesa. Ele fechava os olhos e conseguia sentir o perfume das flores que sua esposa cultivava ou ouvir a risada cristalina de sua filha ecoando pela casa. Essas lembranças eram sua única âncora emocional, impedindo sua mente de se perder na vastidão cinzenta daquela realidade brutal. Ele escrevia sobre como o céu dali era diferente e sobre como cada sacrifício seria devidamente recompensado no dia do reencontro. Sua família era o norte de sua bússola quebrada, a única razão pela qual ainda encontrava forças para levantar todas as manhãs e enfrentar o gigante de pedra que o cercava. Contudo, o destino aguardava o momento de maior vulnerabilidade para desferir seu golpe mais pesado. No auge de uma operação em um setor instável, um estrondo profundo ecoou pelas montanhas, seguido por um tremor que fez o chão oscilar violentamente. Em segundos, uma avalanche de detritos e o colapso súbito de uma torre de transmissão cortaram a única linha de comunicação com o mundo exterior. Juan Pablo viu-se mergulhado em um silêncio aterrador, interrompido apenas por sua própria respiração ofegante. Ele estava agora completamente isolado, preso em um enclave de rocha e incerteza, no exato momento em que a comunicação cessava, deixando-o entregue à própria sorte e ao relógio implacável que agora corria desesperadamente contra sua sobrevivência. O silêncio que se seguiu ao colapso da torre de comunicação era mais do que a ausência de som. Era uma entidade física, pesada e opressiva, que parecia sugar o oxigênio dos pulmões de Juan Pablo Cifuentes. Ele tateava a escuridão poeirenta, sentindo o ar saturado de partículas de terra e o cheiro acre de ozônio vindo dos cabos elétricos rompidos. A crise deixara de ser uma possibilidade teórica para se tornar sua única realidade imediata. O isolamento, que antes era uma sensação emocional crescente, agora era um muro intransponível de destroços e silêncio eletrônico. Juan sentia o peso das montanhas sobre si, não apenas como uma pressão geológica, mas como o fardo esmagador de suas próprias escolhas. Cada batida de seu coração acelerado ecoava nas paredes estreitas do abrigo onde se refugiara, lembrando-o de que o tempo, seu adversário mais implacável, continuava a avançar sem piedade. O arrependimento começou a infiltrar-se em sua mente como um veneno lento e persistente. Ele fechava os olhos e via o rosto de sua esposa e o brilho nos olhos de seus filhos. Memórias que agora pareciam pertencer a outra vida, a um homem que ainda tinha o luxo da esperança. Juan Pablo questionava-se se o preço daquela ambição, que ele mascarava sob o rótulo de provisão familiar, não teria sido alto demais. Ele trocara os beijos de boa noite pelo frio cortante do isolamento e a segurança do lar pela incerteza da sobrevivência. A tensão física de manter-se alerta, ouvindo cada estalo da rocha acima de sua cabeça, fundia-se com o tormento psicológico de saber que sua família, a quilômetros de distância, ainda não tinha consciência de que o mundo dele havia desmoronado. Tentando retomar o controle, Juan buscou utilizar os equipamentos de emergência guardados no bunker de segurança, mas a esperança foi rapidamente substituída por uma revolta gélida.
Ao tentar acionar os geradores e o sistema de rádio reserva, ele deparou-se com uma série de falhas técnicas que não pareciam fruto do acaso. Havia fios cortados de forma limpa e componentes essenciais que haviam sido removidos antes mesmo do desastre. A traição de seus aliados e supervisores tornou-se uma certeza dolorosa. Ele compreendeu que fora enviado para aquele setor instável como uma peça de sacrifício, alguém cujo desaparecimento poderia ser facilmente justificado como uma fatalidade da natureza para encobrir negligências operacionais criminosas. A resiliência de Juan foi testada ao limite ao perceber que lutava não apenas contra a montanha, mas contra a maldade humana deliberada. O relógio de pulso, que ele consultava obsessivamente, tornou-se o principal antagonista. Cada minuto que passava sem que conseguisse emitir um sinal de vida diminuía drasticamente suas chances de ser localizado antes que as reservas de água e ar se esgotassem. A luta contra o tempo era uma corrida desesperada em um labirinto de sombras. Ele começou a escavar com as próprias mãos, ignorando as unhas quebradas e o sangue que manchava as pedras, movido por uma vontade primitiva de ver a luz do sol uma última vez. A exaustão física tentava seduzi-lo para o sono, mas ele sabia que fechar os olhos naquele ambiente poderia significar nunca mais abri-los. Foi durante uma breve pausa para recuperar o fôlego que Juan Pablo encontrou uma caixa metálica semi-enterrada sob uma mesa de trabalho caída. Dentro dela, documentos selados e relatórios geológicos que nunca deveriam ter chegado às suas mãos revelaram uma verdade sombria. A empresa sabia que aquela área estava prestes a sofrer um colapso catastrófico. Eles haviam antecipado o desastre e decidiram prosseguir assim mesmo, utilizando Juan como o bode expiatório perfeito para um golpe de seguro multimilionário. O perigo que ele enfrentava não era um erro de cálculo, era um plano de negócios executado com precisão cirúrgica. Essa revelação mudou completamente sua percepção. Ele não era mais apenas uma vítima do destino, mas uma testemunha perigosa que precisava sobreviver para fazer justiça. Com uma nova e furiosa determinação, Juan encontrou uma antiga tubulação de ventilação que parecia estar desobstruída. Ele rastejou pelo duto estreito, sentindo o metal frio contra seu peito e a claustrofobia ameaçando paralisar seus movimentos. Após o que pareceram horas de esforço sobre-humano, ele viu um pálido reflexo de luz lunar no final de uma fenda na rocha. A saída estava ao alcance de sua mão, e o ar puro da noite começou a substituir o cheiro de morte do interior da mina. No entanto, no exato momento em que Juan Pablo estendeu o braço para agarrar a borda da liberdade, um segundo estrondo, muito mais violento e profundo que o anterior, sacudiu as entranhas da terra. Uma torrente avassaladora de lama e detritos, liberada pela instabilidade da encosta superior, desceu como uma avalanche furiosa, atingindo a saída com uma força devastadora e sepultando novamente qualquer vestígio de esperança sob toneladas de terra e silêncio absoluto. O segundo impacto não foi apenas um barulho, foi o fim do mundo para Juan Pablo Cifuentes. O peso colossal da terra sobre o duto de ventilação esmagou não apenas a estrutura metálica, mas também o que restava do espírito do homem que estivera a escassos centímetros da liberdade. A dor física agora era uma agonia aguda e latejante em seu ombro esquerdo, possivelmente deslocado, e uma pressão constante em seu tórax, que tornava cada inspiração um ato de vontade hercúleo. A escuridão era total, um vácuo absoluto onde a noção de tempo e espaço se dissipava em meio ao cheiro de terra úmida e poeira estagnada. Juan sentia o frio do solo contra sua pele e a exaustão mental profunda que o convidava a simplesmente parar de lutar.
a entregar-se ao abraço frio do esquecimento. Ele estava no fundo do poço, literal e metaforicamente, enfrentando o vazio de uma tumba silenciosa, que ele mesmo ajudara a construir com sua busca incessante por uma estabilidade que agora parecia cruelmente distante. Enquanto isso, no pequeno lar que Juan tanto lutara para sustentar, o ambiente era de uma tensão gélida e paralisante. Sua esposa, Maria, olhava fixamente para o telefone sobre a mesa da cozinha, como se pudesse forçá-lo a tocar apenas com o poder de sua angústia silenciosa. O jantar estava frio, intocado, e as crianças, embora pequenas demais para compreender a gravidade técnica do que ocorrera nas entranhas da terra, sentiam o peso do silêncio da mãe e a ausência do ruído reconfortante das botas do pai na varanda. A notícia de um incidente na mina já havia percorrido a comunidade por meio de sussurros apreensivos, mas a confirmação oficial era um vácuo que a empresa se recusava a preencher com qualquer clareza. Maria buscava desesperadamente por notícias, ligando para escritórios que não atendiam. Para ela e para a comunidade, a espera era uma tortura lenta, uma morte em vida para aqueles que ficavam à margem, aguardando um sinal de vida que o destino parecia determinado a negar sob camadas de rocha. Dentro daquela escuridão sufocante, Juan Pablo atingiu seu clímax emocional mais profundo. O medo, que antes era um grito estridente, tornou-se uma aceitação silenciosa de sua própria vulnerabilidade humana. Ele percebeu, com uma clareza que só a proximidade da finitude proporciona, que apesar de toda a sua força e determinação, ele era apenas um homem de carne e osso diante da fúria cega da natureza e da crueldade fria dos homens. Ele chorou, não por temor da morte, mas pela dor dilacerante da ausência daqueles que amava. Em sua mente cansada, passava um filme dos momentos simples que desperdiçara em prol de uma ambição que agora parecia fútil. Naquele momento, o sucesso que ele tanto buscava revelou-se uma miragem amarga, e suas prioridades foram reordenadas pelo peso esmagador da terra sobre seus ombros cansados. Sabendo que suas chances de resgate eram nulas, com a saída selada por toneladas de lama, Juan precisou tomar uma decisão definitiva. Com as mãos trêmulas e os dedos em carne viva, ele buscou a pequena lanterna de dínamo que ainda emitia lampejos fracos de luz. Ele olhou para a caixa metálica com os documentos que provavam a negligência criminosa da empresa. Aquilo era sua única arma de justiça. Mas também sua sentença se continuasse tentando escavar com aquele fardo em seu estado de debilidade. Em um ato de sacrifício absoluto, ele decidiu abrir mão de qualquer tentativa egoísta de salvação que pudesse custar a integridade daquelas provas. Juan usou o pouco de ar que lhe restava para proteger os papéis dentro de um invólucro impermeável, prendendo-os ao próprio peito com tiras de sua camisa rasgada, garantindo que a verdade não seria enterrada para sempre com seu corpo. Sentindo que a consciência começava a falhar, ele teve uma visão vívida de sua família. Juan Pablo encontrou um pedaço de papel amassado e um lápis de carpinteiro em seu bolso, e com letras trêmulas começou a escrever uma mensagem final. Não era apenas um adeus emocionado, mas uma revelação bombástica que mudaria tudo. Ele descreveu os nomes dos responsáveis e a localização exata de provas adicionais que guardara em segredo. No fim, escreveu uma última frase que continha um segredo sobre o destino da família, algo que ele nunca revelara. Ao fechar a caixa, ele sentiu uma paz estranha. A mensagem estava pronta, e a revelação contida ali seria a faísca que mudaria a vida de Maria e de seus filhos para sempre, independentemente do que acontecesse com ele.
O silêncio que se instalou sobre a mina de São Pedro após o segundo e definitivo desabamento não era um silêncio de paz, mas um vazio carregado de omissões criminosas que ecoava pelas montanhas como um grito sufocado. Acima da superfície, as luzes de emergência giravam em um ritmo hipnótico e inútil, lançando sombras longas e distorcidas sobre o rosto pálido e petrificado de Maria. O resgate, que deveria ser uma operação de vida, rapidamente transformou-se em uma burocracia fria de recuperação de destroços sob o comando da mineradora. Com uma eficiência cirúrgica, a empresa emitiu comunicados falando em instabilidade geológica imprevisível, uma frase oca e técnica que servia apenas para proteger seus ativos financeiros e enterrar a culpa junto com Juan Pablo Cifuentes. Para o mundo corporativo, Juan era agora apenas um nome em um relatório de perdas. Para sua família e para a pequena comunidade que dependia daquelas terras, ele era uma ferida aberta no coração da cidade. A poeira demorou semanas para baixar completamente, mas a névoa moral que envolvia a mineradora parecia apenas começar a se espalhar. O local do desastre foi isolado com fitas amarelas que cortavam a paisagem como cicatrizes purulentas na encosta da montanha. Maria passava as tardes sentada na velha varanda de madeira, o mesmo lugar onde Juan Pablo costumava engraxar suas pesadas botas de trabalho, esperando por um milagre que a lógica e o tempo diziam ser impossível. A ausência de um corpo tornava o luto uma tortura suspensa, uma agonia sem fim, onde a esperança e o desespero lutavam por cada centímetro de sua mente exausta. Enquanto isso, nos escritórios acarpetados da capital, advogados e peritos contratados pela empresa trabalhavam dia e noite para construir uma narrativa perversa de erro humano. Queriam transformar Juan Pablo de vítima em culpado, sugerindo que ele havia ignorado protocolos básicos de segurança em sua busca gananciosa por bônus de produtividade. No entanto, a verdade é como a água que se infiltra na rocha. Ela sempre encontra uma saída, por menor que seja a fenda. Uma investigação independente, movida pela coragem de alguns poucos membros da comunidade e pela desconfiança de um antigo engenheiro que conhecia a integridade de Juan, começou a desenterrar as inconsistências nos relatórios oficiais. Eles descobriram que os sensores de pressão haviam sido manipulados semanas antes do colapso e que Juan Pablo fora enviado para o setor mais perigoso justamente por ter questionado as condições de trabalho. O legado de Juan estava no centro de uma disputa feroz. De um lado, a memória de um homem honrado que deu a vida para prover a sua família. Do outro, a imagem manchada de um trabalhador negligente, pintada por mãos poderosas que temiam o peso da lei. A tensão atingiu o ápice quando a empresa tentou oferecer uma indenização irrisória em troca do silêncio definitivo da família. Maria, com uma força que ela não sabia possuir, recusou cada centavo de sangue. Ela não queria apenas o sustento, ela queria a honra do marido intacta. Alguém próximo a Juan, um jovem ajudante que ele havia protegido em seus primeiros dias de mina, decidiu honrar sua memória através de um ato significativo, organizando um memorial permanente na entrada da cidade, onde cada pedra carregava o nome dos que a terra consumiu. Esse gesto tornou-se o catalisador para que a comunidade finalmente parasse de sussurrar e passasse a gritar por justiça. Meses se passaram, e as chuvas de outono lavaram a encosta da mina, expondo novas camadas de terra e segredos antigos. Foi durante um trabalho de contenção de solo, ordenado por uma nova administração após um escândalo de corrupção que começou a desmoronar a antiga diretoria, que algo inesperado aconteceu. Um operário, cavando perto do que restara da antiga saída de ventilação, atingiu um objeto metálico enterrado sob camadas de lama seca.
Era a pequena caixa impermeável que Juan Pablo Cifuentes havia prendido ao peito nos seus últimos momentos de consciência. Ao abrir o estojo, a equipe de resgate não encontrou apenas as provas que condenariam definitivamente a mineradora, mas também a mensagem final de Juan. Entre os documentos, havia uma pequena carta dobrada com cuidado extremo, revelando um segredo que ele guardou até o fim, algo sobre uma herança oculta ou um plano que ele vinha construindo em silêncio para garantir que, mesmo na sua ausência, o futuro de sua família estivesse selado por algo muito maior do que o ouro que ele arrancava das entranhas da terra. Quando Maria desdobrou aquele pedaço de papel amarelado e manchado pelo tempo, o mundo ao seu redor mergulhou em um silêncio absoluto, como se o universo parasse para ouvi-la ler. A caligrafia de Juan Pablo Cifuentes era inconfundível, firme, mas com as marcas do cansaço que o consumiam naqueles momentos finais. A carta não era apenas um adeus, era um mapa detalhado da dignidade que ele se recusara a perder. No texto, Juan revelava que, prevendo a destruição de provas pela mineradora, ele havia escondido duplicatas físicas dos documentos de negligência em uma pequena caixa de zinco enterrada sob o assoalho do velho galpão de ferramentas da família. Aquele segredo, guardado sob o chão que seus filhos pisavam todos os dias, era a garantia de que a verdade teria raízes profundas demais para serem arrancadas. O impacto dessa descoberta foi devastador para os gigantes de aço que tentaram esmagar a memória de um homem simples. Com as provas em mãos, os advogados da mineradora viram seu castelo de mentiras desmoronar rapidamente. Os nomes listados por Juan com tanta precisão, os diretores que autorizaram a perfuração em solo instável e os peritos que aceitaram subornos foram arrastados para a luz dos tribunais. A justiça, tantas vezes lenta, desta vez foi implacável e voraz. Mas para Maria, a vitória jurídica era apenas um detalhe estatístico. O verdadeiro triunfo estava na redenção pública do nome de seu marido. Juan Pablo não era mais o operário imprudente das manchetes compradas. Ele era, agora, o homem que enfrentou a escuridão para que outros não precisassem se perder nela. A resolução das tensões na comunidade de São Pedro trouxe uma paz que há muito não se sentia naquela terra marcada pelo luto. O memorial erguido na entrada da cidade transformou-se em um monumento de mármore e esperança. Ali, o nome de Juan Pablo Cifuentes brilhava em letras douradas, não apenas como uma vítima da mina, mas como o guardião da integridade de toda uma classe trabalhadora. Seus amigos, que antes sussurravam com medo de represálias, agora caminhavam de cabeça erguida, inspirados pela coragem de alguém que, mesmo cercado por toneladas de rocha, encontrou uma maneira de fazer sua voz ser ouvida além das profundezas. Para a família, o fechamento desse ciclo de dor foi marcado por uma descoberta íntima e poderosa. No final da carta, Juan explicava que o dinheiro que economizara em segredo não era para luxos, mas para quitar a pequena fazenda que pertencera aos seus avós, garantindo que Maria e as crianças jamais perdessem o teto sobre suas cabeças. Ele havia planejado cada sacrifício com a precisão de quem sabe que o tempo é um recurso escasso. Ao quitar a hipoteca com o seguro de vida liberado e as indenizações justas, Maria sentiu que Juan ainda a protegia como um vento suave mantendo-os seguros. Ele preparara o futuro deles, tijolo por tijolo, mesmo sabendo que não estaria lá para ver a colheita dos frutos de seu trabalho. A vida de Juan Pablo nos ensina que o valor de um homem não é medido pela riqueza que ele acumula, mas pelo legado que deixa nos corações daqueles que o amaram. Sua jornada, iniciada com sonhos extraordinários, tornou-se uma lição filosófica sobre a brevidade da existência e a imortalidade do caráter. Ele mostrou que, embora o corpo seja frágil e possa ser enterrado sob o peso da terra,
A verdade e o amor possuem uma densidade diferente, algo que nenhuma montanha consegue sufocar. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o próprio medo. E para Juan, esse algo era a sua família. Ao cair da tarde, Maria sentou-se na varanda, observando seus filhos brincarem no campo que Juan tanto lutou para preservar. Não havia mais o peso da dúvida ou a amargura da injustiça. A imagem final de Juan Pablo não era a de um homem preso em uma caverna escura, mas a de um espírito que finalmente encontrou a luz. O ciclo estava completo. A perda fora imensa, mas a semente de esperança que ele plantou florescia agora em cada sorriso daqueles que ele amava. Juan Pablo Cifuentes agora era parte da terra e da própria história de bravura daquele povo, descansando na certeza de que sua missão, em toda a sua dor e beleza, fora plenamente cumprida.